Bem com vocês, tranquilamente. Hoje é um dia muito especial. Estou aqui com vocês gravando essa videoaula top. Nós vamos falar hoje de um assunto que quase eu não gosto muito. Imagina que assunto é? Música. Olha aí, claro, né, vocês me conhecem, sabe tanto que eu gosto de música, né? E esse assunto é um assunto muito, digamos que histórico ali ainda no período renascentista, qual vocês estão vendo aí bonitinho na tela de vocês, olha só. E nós vamos falar da música renascentista. Eu vou tentar de todas as formas possíveis deixar com que vocês não fiquem tão cansados de ver história da arte, né? Porém, é interessante que vocês se adaptem a entender o contexto histórico para vocês verem que a música teve uma total modificação também no período renascentista. Ok, meus amigos, vamos então. Agora você já tem aí o primeiro parágrafo, a qual eu quero que você marque algumas informações. O tio está acompanhando a apostila dele aqui, tá todo bonitinho, toda marcadinha já. E vocês, se não tiverem com a apostila em mãos, vocês podem acompanhar aí na tela de vocês, tá bom? Eu gostaria de mandar um abraço aí a todos os amiguinhos da Escola Dinâmico que estão assistindo, aos meus colegas de trabalho que estão editando aí, mandando para vocês, gente. Obrigado por todo o apoio que vocês me dão aí, tá bom? Olha só, nós temos aqui o primeiro parágrafo fala da seguinte forma. Vamos lá, vamos ler juntinho. A música do Renascimento. A música do Renascimento surgiu como uma necessidade de sair do universo religioso para expressar as qualidades humanas e a ciência. Eu vou parar logo nessas primeiras duas linhas aí da nossa apostila. Lembra o que é o Renascimento? Uma quebra total em relação ao poder da igreja, em relação ao homem. Ou seja, o homem agora ele quer demonstrar o que? Liberdade. Muito bem. Então, quando tu para analisar que as obras artísticas estavam mostrando o poder e a capacidade intelectual humana não estavam sendo voltadas para temas tão religiosos quanto a igreja ordenava que fossem, né? A música também nesse contexto ela veio com essa característica de tentar mostrar as qualidades e todo o potencial dos músicos, tá? Daqueles que faziam a composição musical. Vamos continuar agora falando mais um pouquinho aí da nossa apostila. Durante muito tempo, a música sacra coexistiu com a música alegre do povo e com a música profana, a qual cresceu progressivamente em nível de importância em um ambiente dominado pela igreja. Ou seja, a música que divertia o povo, digamos que fosse a música sacra, certo? Era essa música que ela era um pouco mais agitada e era com essa música que o povo se divertia, que o povo dançava muitas das vezes. Só que esse contexto vai mudar. Por quê? Porque os músicos vão entrar agora em consenso e eles vão produzir uma música, né, que é a famosa música profana, cheia agora de total liberdade, cheia de cuidados e cheia de novos ornamentos, ou seja, essas músicas vão estar cheias de técnicas mais apuradas, ok? Em termos musicais, o Renascimento surgiu por volta de 1430, se estendeu por volta do século XVI. A polifonia usada durante esse período foi conhecida como imitativa, ou seja, o músico renascentista usava o recurso da imitação criando um trecho melódico. Gente, o que é uma música polifônica? Você tem aqui, ó, para você aprender e memorizar isso daí, tá bom? Nada mais é do que a música polifônica, ela vai ter mais de uma voz ou várias vozes. Ela pode ter vários instrumentos, né, tocando ao mesmo tempo. E é já com isso que você vai começar a entender que no próprio período renascentista, a música instrumental também ganhou o seu espaço, ok? Sigamos então, vamos lá. Eu quero que vocês aprendam com a gente aí. Eu sei que vocês estão gostando de
entender como é que funciona esse processo, durante o Renascimento tornou-se costumeiro o uso do coral, principalmente na música feita para ser cantada na igreja. Isso daí muito normal, né? Vocês já devem sentir, inclusive, quando se fala em coral, a primeira coisa que tu lembra é de igrejas, né? Eu, pelo menos, sou assim. Só que o que começou a desenvolver nesse momento foi as pequenas técnicas que até então as igrejas não permitiam que os cantores desenvolvessem. Por quê? Porque eles entendiam o seguinte: não, você não pode querer ser a estrela, porque a estrela maior é Deus. E esse ponto de vista ainda é pensado dessa maneira até nos dias de hoje, né? Tem muitos artistas que quando estão... eu entendo que existe ali a performance, mas não se pode misturar, né? Se você está louvando a Deus, que o louvor seja para Deus. Nesse contexto aí, eu até defendo um certo ponto. Só que a gente não pode impedir que o músico, que o ser, né, que produz música, fique preso, até porque a música é uma arte. Já pensou? Eu, por exemplo, quando eu estou tocando, eu não gosto que ninguém fique me travando, não. Eu quero sentir liberdade, eu quero adorar a Deus quando eu estou tocando na igreja, eu quero me sentir livre para adorar a Deus da forma com que eu faço. Eu estudo, eu treino, então quando eu quero tocar para Deus, eu quero tocar da melhor forma possível. Eu não gosto que ninguém fique impedindo fazer isso. Mas isso não é estrelismo, é eu fazer para Deus o que eu acho que é melhor. E eu tenho que fazer para Deus em forma de agradecimento de tudo que Ele faz por mim. Olha só, o interessante que eu quero que vocês aprendam aqui no último parágrafo, deixa eu diminuir aqui, ó. Nas peças policorais, né, que são muitas vozes, existiam vários grupos, né, e esses grupos trabalhavam de forma responsiva. Um cantava um pedaço da melodia e o outro cantava outra parte da melodia, e eles ficavam fazendo o famoso que nós chamamos aí de contraponto, que está bem aí no teu parágrafo aqui, ó. Depois eu quero que você dê uma lida, desculpa, peguei com a mão errada. Eu quero que você dê uma lida nesse parágrafo, porque eu vou pedir atividade dessas teorias todinhas aí, hein? Não vou pensando que eu vou ficar sozinho falando aqui, não vou não, vocês vão estudar também. Olha só, então as técnicas que eles utilizavam nesse momento foi para tentar evoluir a música. E o que os músicos, os cantores queriam era dar uma quebrar de vez, ou digamos que as regras que a igreja instituía, inclusive nos meios artísticos, e a música é o meio artístico. Ok, vamos para a próxima página. Então, isso daí é tudo na página 25. Bem, tá? Então agora nós já estamos falando aí da música instrumental. O que eu posso falar para vocês, o que eu tenho para trocar para vocês de ideia em relação à música instrumental? Vocês lembram que o homem não tinha direito em expressar a sua arte? Lembra disso daí? A partir desse momento, né, no início do século XVI, da mesma forma como os cantos corais, os corais desenvolveram, nesse contexto aí, os músicos instrumentistas eles só tinham uma função, que era simplesmente servir aos corais, fazer a base para os corais. Os corais que faziam ali a linha melódica, e mesmo sendo tão avançada, os músicos ainda eram muito restritos, eles eram muito presos em relação a isso daí, tá? Uma coisa que eu quero que vocês aprendam é que a partir desse momento, deste momentinho aí, a música instrumental começou também a ganhar as suas asas, a desenvolver as suas asas, tá? Por quê? Porque os músicos começaram a formar pequenos grupos de músicos somente sem precisar de ninguém cantando, apenas com os instrumentos, ou seja, quem fazia a melodia? Até então eram os cantores que faziam a melodia, cantavam ali bonitinho, aquela música toda, porém agora quem é que faz a melodia? São os instrumentistas. Eles utilizam todas essas ferramentas que vocês estão vendo aí, ó, esses são instrumentos aí típicos ali no período renascentista. Nós temos uma diversidade de instrumentos, alguns ainda estão presentes até no dia de hoje, né? Vamos lá, vocês vão memorizar para mim esses nomes desses instrumentos, marquem aí, vão acompanhando, olha só, tirem a dúvida de vocês, instrumentos de corda, instrumento de sopro,
certo? Então, o que eu quero é que vocês memorizem. Também nessa época nasceu a primeira partitura de orquestra, certo? Nessa época aí surgiu a primeira partitura de orquestra. E você sabe que na orquestra não tem pessoas que cantem tradicionalmente. Hoje nós já vimos algumas inovações e essas inovações são bem legais também. E existe algumas pessoas que estão cantando ali certos trechos de música e demais. A estrela maior é em si a banda orquestral. Então, neste período, mais ou menos ali de 1582, a primeira partitura foi montada em relação aliás, em parceria com o Ballet Comique de la Reine, ou seja, lá vários músicos, né, iriam servir novamente uma outra arte que era o balé, tá bom? Então, em relação a isso, essas pequenas orquestras começaram a ganhar espaço, logicamente, eles tinham que tocar e tinham que mostrar para o público que existia agora uma grande inovação musical, que era a orquestral. Ou seja, não tinha ninguém cantando, era somente músicos tocando seus instrumentos, solando, enfim. Muito bem, nós temos aí falando aí para você mestres, né, da música desse momento aí desse contexto, que são Palestrina e Cláudio Monteverde, né? Esses são os artistas aí que eu quero que vocês memorizem e vocês vão pesquisar alguma coisa sobre a história desses músicos. Eu vou até marcar aqui. Eu quero que você pesquise prioritariamente sobre Cláudio Monteverde. Eu quero que você pesquise, tá aqui, eu já estou escrevendo aqui um pouquinho sobre a história, a vida, as obras de Cláudio Monteverde, ok? É esse astro que está bem aqui, ó. Período dele, ó, 1567 a 1643. Ó, o vocabulário de vocês isso daí, hein? Ó, nós vamos para um pequeno intervalo e nós voltamos no próximo vídeo, ok? Até mais.